Eu estou muito feliz, né, de estar aqui, porque essa mensagem que Deus me deu hoje para estar ministrando, na minha vida é um presente, porque ontem foi meu aniversário e eu fui convidado a pregar semana passada. Então, essa pregação, essa ministração da palavra de Deus foi um presente para mim, em primeiro lugar, né, porque tudo que vem de Deus é coisa boa, né? Que vem de Deus, a gente, né, fica feliz. E ontem, eu estive lá na loja, falei para minha mãe que eu tinha que ir na loja de Pernambucanos. E eu fui lá para resolver um problema. Cheguei lá, fui presenteado com uma máquina de corte de cabelo. Aí eu fiquei mais feliz ainda, né? Completou a vitória. E tudo é, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Marcos 4, né? E o verso 35 em diante. Que Jesus, né? Ele acalma a tempestade. A todos os ouvintes também, né, de que estão nos ouvindo nas suas casas, né, pelas redes sociais, que vocês também possam ser tocados por Jesus, né, assim como aquela mulher tocou na orla do vestido de Jesus e foi curado. Se você estiver na sua casa enfermo, né, impossibilitado de sair para fora da sua casa, que você receba a cura do Senhor Jesus nesta noite, né, porque Jesus disse: se tiveres fé e creres, verás a glória de Deus, né? Porque ele disse para a multidão: alguém me tocou. Porque Jesus, onde ele andava, era uma multidão de pessoas que o seguia, né? E ele disse: alguém me tocou. Aí uns dos seus discípulos disseram: Senhor, a multidão te aperta, te empurra, né? Te incomoda aí, está exprimido no meio das pessoas, no meio da multidão, e tu dizes: quem me tocou? Aí ele disse: não, alguém me tocou, porque de mim saiu a virtude, saiu o poder, né? Porque ela falou: eu vou tocar na hora dele e eu vou ser curada. Ela falou: eu vou tocar, mas ela foi com a fé, né? E a fé remove montanhas. Amém? A palavra do Senhor diz assim, eu vou estar lendo. A palavra diz assim que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade, temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, Jesus dormindo, sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo, eles, né, despertando, chamando Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram que um grande temor. E dizia um ao outro: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Eles estavam ali com o mestre, eles estavam ali com Jesus, e não sabiam que Jesus podia repreender o vento e o mar. Não sabia que Jesus podia repreender aquela tempestade. Eu acho que os discípulos achavam que Jesus era como um deles, né? Mas não. Jesus era o próprio Deus que estava ali com eles, né? Porque você pode observar bem a palavra. Se você ler a Bíblia, você vai entender ela. O discípulo de Jesus, o Pedro, ele gostava muito de Jesus. Só que, assim, ele queria defender Jesus na sua carne, ele queria defender Jesus no seu físico, né? Agredir as pessoas, querer, né, tirar as pessoas de perto de Jesus. Mas, na verdade, Jesus estava protegendo a todos e até Pedro. Tanto é que ele fala para Pedro, dizendo para ele que Satanás queria andar na vida de Pedro. Mas ele rogou o Pai, ele intercedeu o Pai para não deixar.
né? Então, o homem que queria proteger o mestre estava sendo protegido, né? Sem ele saber. Jesus estava rogando ao Pai, intercedendo pela vida dele. E aqui, Jesus estava dormindo na polpa do barco, na sua almofada, e levanta uma tempestade. Aí, esses discípulos se apavoraram, esqueceram a fé e foram lá incomodar o mestre. Mestre, não te importa porque nós estamos a perecer? E quantas pessoas pensam assim, né? Jogam a culpa em Deus, jogam a culpa acontecem as coisas na vida dela, ela coloca as coisas, né, como Deus culpado. E Deus não tem culpa dos nossos erros, né? Deus não tem culpa do nosso pecado. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado, é as coisas erradas. Nós temos que olhar para a cruz de Cristo e ver, né, o que Jesus fez. Uns tempo atrás, eu falei para uma pessoa que eu ia fazer um monte de coisa nova na minha vida. Falando para ela, né? Eu ia fazer um monte de coisa nova na minha vida, que eu ia me mudar por eu mesmo. Mas, aí essa pessoa não é evangélica, mas ela me pegou e me falou assim: você não pode fazer isso. Você não pode fazer as suas próprias escolhas. Aí eu falei: até você está me falando isso? Porque eu estava falando com uma pessoa que não é evangélica. Eu falei para ela: até você está me dizendo isto? Aí de repente ela me leva até a Bíblia. E ela não sabendo, eu era evangélico. Aí ela pegou e me falou assim: Jesus, quando estava indo para a cruz, ele não escolheu fazer a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Aquilo ali foi um tapa na minha cara. Aquilo ali eu senti, sabe, o agir de Deus ali, naquela mesma hora. E eu falei para ela: olha, Deus te abençoou, Deus te tocou, Deus, entendeu? Abriu seus olhos e você acabou falando uma coisa que eu não esperava ouvir. Então, seja feita a vontade de Deus. Aí ela pegou e falou para mim: olha, eu nem sei porque eu coloquei Jesus no meio da conversa. Falei: mas tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito que Jesus quer fazer. Nada tira, né, ele do lugar. Porque em minhas orações, sempre quando eu tenho orado ao Senhor, eu tenho falado para Ele. Eu lembro de Moisés, né? Que o Senhor falou para ele que não ia junto com ele com o povo. Que ele ia mandar um anjo. Aí Moisés disse, né, no seu argumento, nas suas palavras com Deus, ele disse: Senhor, se o Senhor não for, não me faça sair daqui. Então eu tenho usado muito isso nas minhas orações, dizendo: Jesus, se o Senhor Jesus não for comigo, não me faça sair daqui. Então eu creio, né? Jesus disse: creres, verás a glória de Deus, né? Então eu creio que quando eu pensei em fazer isso, Jesus falou: eu não vou estar nesse lugar, nesse negócio, então eu vou tirar, né? Então o nosso Deus trabalha do jeito que Ele quer, né? Então essa tempestade se levantou nesse barco enchendo de água. Agora, se você for olhar lá no começo da Bíblia, em Gênesis, a Bíblia disse que a terra era sem forma e vazia, não era? O próprio Deus dizendo que aqui era tudo água. Onde você está sentado não existia terra, era só água. A água vinha daqui até o céu. Tanto é que ele separou as expansões de água sobre água e chamou a expansão de cima céu. E ficou somente a expansão água aqui na terra. Porque foi no segundo dia que ele disse para aparecer a porção seca. E você for olhar em Gênesis e comparar com a tempestade não era nada para Jesus. Porque esse mundo estava inundado de água. Não tinha como nós existir no meio dessa água. Aí, você pode olhar na sua Bíblia. O próprio Deus, o próprio Cristo, lá no começo,
da Bíblia, ele disse: haja a porção seca. E que as águas se ajuntem num lugar. E chamou as águas que se ajuntaram naquele lugar de mar. E a porção seca ele chamou de terra. Agora você imagina, ele disse: haja e houve. Agora o que é para ele essa tempestade, igreja? A tempestade que levantou lá no meio do mar. Por isso que muitas vezes, quando nós saímos para fazer a obra de Deus, não podemos sair de qualquer jeito, não. Tem gente que pega uma Bíblia, já quer, se converteu, já quer sair correndo fazer a obra de Deus. Não é por aí. A gente tem que se preparar com todas as armaduras de Deus para poder sair à guerra. Porque eles foram com Jesus para o barco. E Jesus já estava preparado, porque ele era o próprio Deus. E eles não estavam preparados. Sabe o que estava sentindo ali? É como se Jesus estivesse aqui agora, em carne, como homem. Eu vou lá na igreja, Jesus está lá mesmo, eu estou protegido por ele. Jesus está lá mesmo, eu sou discípulo dele, onde ele for, eu vou atrás, não vai acontecer nada comigo. Só que eles estavam em físico, eles não estavam assim espiritual com Jesus. Por isso que lá no meio da multidão, eles falavam: Jesus, a multidão te empurra, a multidão te aperta, diz tu quem te tocou. Entendeu? Então Jesus estava falando com eles em modo espiritual, e eles estavam em físico, eles não estavam assim no lado espiritual para acontecer o milagre. E essa mulher, ela foi com a fé, e ela conseguiu tirar o poder da hora de Jesus e passar para ela, e ela ser curada naquele momento, daquele sangue. E a Bíblia diz que na mesma hora o sangue dela se estancou, se endireitou, e ela recebeu ali a cura, o milagre. E essa tempestade que se levantou aqui tem um motivo. O porquê dessa tempestade se levantou? Porque Jesus disse: passemos para outra banda. Jesus estava indo para a cidade de Gadara. E lá tinha um homem endemoniado, encorrentado, que vivia nos sepulcros, que andava ali, pastando como fosse um animal. Ninguém podia chegar perto daquele homem. Todo mundo tinha medo dele, a Bíblia diz. Então, a visão de Jesus, por isso que as coisas de Deus, ela não tem limite. Nós somos limitados. Irmão Isaac, nós vamos ali naquela casa, dali nós vamos embora. Mas Jesus não. Jesus, ele fala: vamos para o barco, vamos para o outro lado, passemos para a outra banda, porque ele já estava planejando na sua mente, na sua visão, de chegar até este homem. Jesus estava vendo este homem já. Tanto é que quando Jesus chega aonde este homem está, os demônios que estavam nele já enxergaram, já viram o mestre Jesus ao longe, e falaram para ele: Jesus Nazareno, mestre, viesse nos atormentar. Jesus estava indo ali para limpar aquele homem, para deixar aquele homem são. Porque Jesus, ele mesmo falou: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Se Jesus viesse para os sãos, viesse para as pessoas de aparência, ele ia lá na presidente da República. Lá só tem nego grande. Jesus foi atrás das pessoas doentes, das pessoas que precisavam dele, das pessoas que queriam estar com ele. Porque o nosso Jesus, ele conhece você e conhece eu. Ele conhece. Talvez você pode até estar fazendo alguma coisa que não está agradando ele, está sendo uma coisa assim errada, patente, Mas por ele ter gerado você no ventre de sua mãe, ele conhece a sinceridade por dentro de você. Aí ele sabe: eu vou investir nela, eu vou investir nele, porque eu sei que isso que ele está fazendo é o errado,
mas eu conheço ela por dentro, conheço ele por dentro. A vontade dele não é fazer isso. Porque, né, é como se fosse um carro, como se fosse uma coisa sua que você fez. Então você conhece aquele produto, aquele material. Se der algum problema, você já sabe onde o problema está, porque foi você que fez. Então, foi Jesus que nos fez. Por isso que a palavra diz que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Né? E ele enxerga. Então, ele olhava para as pessoas e ele já batia os olhos das pessoas e já via o mal por trás da pessoa para fazer a pessoa fazer as coisas erradas. Aí Jesus chega lá naquele homem, depois dessa tempestade, porque Jesus disse: mar, cala-te, vento, aquieta-te, e houve grande bonança. Houve, né, uma grande vitória ali, um milagre aconteceu. E aqueles homens, sendo discípulos de Jesus, ainda falaram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se eles lembrassem de Gênesis, que Jesus disse: haja e ouve, eles já iam saber que ali estava o próprio Deus com eles. O próprio Jesus. E quando ele estava lá na cruz, ele pegou e falou, né? Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então é tão bom falarmos de Jesus, né? Por isso que quando a gente for até a casa de alguém, a gente não vai pela nossa grandeza, a gente não vai pelo nosso eu, a gente não vai dizer: eu vou lá porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não. A gente vai lá pela misericórdia de Deus, e a gente vai usar o nome de Deus. Não é por isso que quando a gente está indo fazer a obra de Deus, não digo aqui, mas tenho ouvido várias pessoas falarem: nossa, eu estou indo na casa de fulano orar para fulano, mas a equipe que eu arrumei vai falando de futebol, vai falando de coisas da carne, até chegar lá. Não, igreja, é errado. A gente já tem que sair de casa preparado, porque você não sabe a tempestade que vai se levantar no meio do caminho. Então você já tem que ir conversando com Deus, orando, falando para ele: Senhor, vai na frente, eu estou indo lá, é para o Senhor, não é para mim não. Eu estou indo lá para fazer a tua vontade, é o Senhor Jesus que vai fazer, de mim não tem nada. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Aí você vai, mas vai com Jesus. Agora, as pessoas vão indo para fazer oração, levando futebol na frente, levando os papos de carne na frente. Vai chegar lá, vai dar de cara com o problema. Então, não existe problema para quem está com Jesus. Se existiu problema com algumas pessoas aqui, os discípulos de Jesus, se existiu problema com eles, porque tem uma passagem aqui que eles não conseguiram expulsar o demônio de uma pessoa. Depois eles interrogaram Jesus ainda e falaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele homem? Aí Jesus vai dar a instrução dele, né? Ele vai falar, mas ele vai repreender. Porque ele diz na palavra dele: eis que vos dou o poder para expulsar demônios, né? E serpentes, e curar os enfermos, fazer milagre, fazer prodígio no nome dele. Né? Então é no nome de Jesus, não é no meu nome, não é no nome de fulano, não é no nome de ciclano que vai acontecer o milagre, não. É no nome de Jesus. Se não for Jesus, não vai, porque Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Tanto é que tinha umas pessoas expulsando demônio, fazendo milagre no nome de Jesus. Aí, umas pessoas que estavam seguindo Jesus disseram: Senhor, quer que nós vamos lá e repreenda eles? Jesus disse: não. Quem não é contra nós, é por nós. Porque usou o nome de Jesus, o milagre acontece. Usou o nome de Jesus, alguma coisa tem que acontecer. Então, nós temos que sair preparados de casa. Nós temos que estar preparados para a tempestade vier, a gente clamar o sangue de Jesus e a tempestade é apaziguada. Né? Então, a gente percebe pela a palavra aqui, que quando Jesus repreende esse vento e repreende este mar, houve bonança.
chegou aonde Jesus queria, que era em Gadara. Aí Jesus vai limpar este homem. Aí Jesus disse, qual é o seu nome que estava naquele homem? É a única coisa que Jesus perguntou, que eu vi na Bíblia até agora. Aí ele disse, nós somos muitos, nós somos legiões. E eles sabiam que Jesus ia pedir para ele sair fora do corpo daquele homem. Aí eles rogaram para Jesus deixar eles entrar nos porcos. Naquelas manadas de porco, estava ali mais de 2.000 porcos. E eles rogaram para entrar naquelas manadas de porcos. Porque eles não queriam sair da cidade. Aí Jesus, vendo a dureza do coração daquele povo de Gadara, ele disse, ide. Aí, aqueles demônios saíram do corpo daquele homem e passou para os porcos. E a Bíblia diz que aqueles porcos desceram aos penhascos e se afogaram. Morreram. Daí aquelas pessoas daquela cidade se levantaram contra Jesus por causa daquele milagre. Né? Eles não enxergaram o milagre, enxergaram o problema. Porque tinha matado, né, os seus benefícios. Para eles, aqueles porcos era uma renda de dinheiro para eles ganharem. Mas, por Jesus deixar que os porcos, né, foram contaminados por esses demônios, os porcos morreram. Né? Então, e essa pessoa que estava com esses espíritos ruins, com essa legião, ela foi limpa. Ela foi liberta. Só numa palavra que o Senhor Jesus disse, sai dele. Né? Só numa palavra que o Senhor Jesus disse. E agora, igreja, vem para o nosso lado. Vem para nós. Possamos pensar um pouquinho. E se fosse nós que fosse expulsar essa legião de demônios? No nome de Jesus, eles iam sair. Mas e naquela época lá, que as pessoas ficavam apavoradas, não sabiam o que fazer? Né? E até no dia de hoje mesmo, né? Você fazer ali a obra de Deus é complicado. Porque uns estão sinceros, outros não. Né? Então a gente tem que, a Bíblia diz, né, orar e vigiar. A gente tem que orar, a gente tem que estar em constante oração, ligado na palavra, em oração, para nós podermos fazer a vontade de Deus. Aí as coisas boas vão acontecer. Aí o enfermo vai ser curado, as pessoas possessas vão ser libertas, as pessoas perturbadas, né, que vivem uma vida miserável, vão ser bem-sucedidas, porque aonde Jesus chega, algo novo acontece, né? Coisa nova acontece, porque nada acontece sem a vontade de Deus, né? E por isso que a gente vê nos dias de hoje, as pessoas estão, ainda mais agora com esse negócio de pandemia, as pessoas estão indo mais para o lado da carne. As pessoas não estão indo mais para o lado do espírito, estão indo mais para o lado da carne. Aí coloca desculpa, por causa da pandemia eu não posso ir. Mas por causa de fulano também não vou. Por causa de Bertano também não vou. Por causa de ciclano também eu não vou. Né? Então a gente começa a arrumar um monte de desculpas para não estar no meio dos irmãos, na igreja, adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Deus, que é poderoso, que é digno de toda a honra, toda a glória, Ele tem os seus olhos em cima de fogo, Ele conhece cada um de nós. Ele me conhece, Ele sabe as minhas fraquezas, sabe das minhas falhas, Ele sabe das minhas dificuldades. Mas Ele diz, tende bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Né? Nós temos que olhar para Jesus, olhar para a palavra dEle. Tem uns louvores abençoados, da harpa, louvores também, uns louvores abençoados, né? Que a gente ouve, que parece que leva a gente lá no céu, né?
Isso nos fortalece, né? Isso traz vida para nós, traz esperança, para nós podermos tocar o nosso barco e seguir em frente, né? Porque difícil está. Se eu for falar para você que está fácil para mim, não está fácil para mim também, né? Mas com Jesus vai tudo bem, né? Porque só eu sei, igreja, de onde Jesus me tirou. Por mais que eu nasci no berço evangélico, por mais que eu nasci ali, né, no meio dos crentes, mas eu tive meu momento também de descrição, meu momento também de perdas. Por minhas burrices, por coisas tolices que eu fiz, e eu paguei caro. E hoje eu me arrependo. Eu me arrependo das coisas que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás e parar, né? Arrumar de novo as burrices que eu fiz, eu faria, mas, né? Não tem como mais voltar atrás. Agora, deixa para trás. Por isso que Jesus disse, as coisas que passaram, deixa para trás. Segue-se em frente, né? Eis que tudo se fez novo. Então, eu sei da onde que Jesus me tirou, eu sei disso, eu reconheço. E por mais que eu não entenda o que está acontecendo comigo, por mais que eu não perceba, que eu não sei nem explicar, mas o meu Jesus sabe. O meu Jesus sabe e Ele está no controle, Ele está ainda, né, me carregando nos seus braços. Porque muitas vezes eu tenho orado e tenho falado para Ele, Senhor, se a sua presença não for comigo, não me deixa ir. E Ele não tem deixado eu ir. Eu glorifico o nome do Senhor, porque nós estamos aqui dentro desta igreja, não é porque nós queremos estar. Ah, mas o pastor me obrigou a ir lá. Ah, os irmãos me obrigou a ir lá. Ah, o Rude me obrigou a ir lá. Não. Nós não estamos aqui porque nós estamos obrigados. Nós estamos aqui porque Jesus nos trouxe. Porque eu falei para Ele, Jesus, se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor não for, não me leva. Se eu estou aqui porque Ele me trouxe. Né? Porque tudo é para a honra e glória do nome dEle. Né? Não podemos agradar homens, não podemos agradar o ser humano. Porque uma hora eu vou entristecer a pessoa, uma hora eu vou aborrecer ela. Ela vai falar, aquele irmão prometeu para mim de estar aqui e não veio. Porque eu estava tentando agradar homens, tentando agradar as pessoas, mas não. Nós viemos aqui porque Jesus nos trouxe, eu e você, para que nós possamos dizer aos que estão lá fora e aos que estão na live, nas redes sociais, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda faz e acontece. Né? A nossa fé nos trouxe. Né? Porque Jesus disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé. Por isso que ele diz, se creres, verás a glória de Deus. Então se nós colocarmos a nossa fé em Jesus, e chamarmos Ele para dentro de nós, não tem dificuldade, não tem tempestade. Claro que na realidade existe, né? As dificuldades, as tempestades, mas Jesus passa conosco, Ele não deixa nós sozinhos. Por isso que Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Imagina agora você passar na tempestade, sem Jesus. Né? Aí por isso que as pessoas se afogam em cerveja, se afogam em bebidas, se afogam, se acabam em drogas. Né? Isso não resolve nada. Você enche a cara em bebida, amanhã, hoje você esqueceu o problema, mas amanhã você vai estar com dor de cabeça, com ressaca e o problema volta em dobro. Né? Por isso que existe muito aí pessoas que se suicidam, entram em desespero, né? Entram em opressão, em depressão e acabam com as suas próprias vidas. E pessoas jovens, né? Pessoas jovens, bonitas,
homens, mulheres que se deixam levar pelas coisas da vida. Aí acaba se corrompendo. Então nós que temos Cristo, nós que temos o Senhor, nós temos lutas, nós temos aflições também. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós vemos Jesus, nós clamamos Ele, nós encontramos forças. Né? Nós encontramos forças. E eu olhava para a Bíblia, para a palavra, e eu não via, sabe, eu não entendia nada. Olhar para a palavra de Deus, eu não entendia nada dela. Aí hoje eu entendo. Hoje, quando uma pessoa dirige alguma palavra minha que vem direto da Bíblia, aquela palavra já mexe comigo. Aquela palavra já fala comigo profundamente. E aquilo ali me segura. Né? Ela não deixa a gente se desviar da presença de Deus. Porque, né, a palavra do Senhor, ela é cura, ela traz vida e ela traz também o alimento. Ela sustenta, essa palavra liberta a igreja. Essa palavra liberta. Sem entender. Sem compreender nada. Só lendo a Bíblia. Eu já senti uma força muito grande dela dentro de mim. Então, isso aqui não é brinquedo. Isso aqui tem poder. Se você tem uma Bíblia na sua casa, dê valor para ela. Dê valor para ela. Leia a sua palavra. Leia a sua Bíblia. Leia o que está escrito nela. Né? Tem muitas coisas que aconteceram aqui, né? Que foram derramamento de sangue, foram consequências, mas tem muita coisa também boas que aconteceu e tem coisas também que alimentam a sua alma. Porque uma palavra, o que aquele centurião falou para Jesus? Jesus, uma palavra que o Senhor disser, o meu criado vai sarar. Aí Jesus olhou para ele e falou, olhou para os discípulos dele e falou, nem em Israel vi tanta fé assim. Jesus se maravilhou daquele centurião. Aí ele disse, vá, teu criado sarou. Palavra de Jesus, igreja. Não é minha palavra. Jesus disse, vá. O que você quer já está feito. Quando ele chega lá, aquele homem está curado. Não é uma benção? Não é gostoso falar de Jesus? Para que voltar para trás? Para que fazer tudo novo, né? Caso eu fazer tudo novo na minha vida. Seja feita a vontade de Deus e não a minha. Seja feita a vontade de Jesus e não a minha. Então, nós temos que se apegar com Jesus, olhar para Ele e pedir a Ele, Senhor, é da tua vontade? Não, então, não me deixa aí. Mas se é da sua vontade, o Senhor vai comigo. Né? E Ele vai. E Ele nos acompanha, Ele segue nós. Né? Então, é tão gostoso, né? A gente olhar para Jesus e falar para Ele, Jesus, se o Senhor não for comigo, eu não vou, mas se o Senhor Jesus for comigo, eu irei. Né? Aí, você ganha força, você recebe vida, né? Porque aonde Jesus está, algo acontece, aonde Jesus está, a vida, né? E o milagre tem que acontecer, né? Porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é um Deus que está conosco todo momento, né? De braços abertos para nos ajudar. Então, é esta palavra que eu deixo para a igreja, que nós possamos olhar para a cruz de Cristo e lembrar do que Ele passou por nós, né? Ele não se arrependeu, Ele não quis voltar atrás, Ele disse, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, né? E Ele passou por aquela aflição, por aquela angústia na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que pudesse estarmos aqui hoje e Ele pudesse estar, né? Em todos os lugares, os 4 cantos da terra Ele está. Nós estamos aqui em Guará, mas tem igreja dele lá nos Estados Unidos, nós nem sabemos onde está. Jesus está lá. Lá na África, lá no sul, tem igreja clamando o sangue de Jesus. Jesus está lá.
né? Porque a palavra dele diz que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Naquela época, quando Jesus estava como homem, ele andava e a multidão ia atrás dele. Então, se a pessoa estava em Cafarnaum ou estava em alguns lugares da cidade, Jesus estava na Galileia, Jesus estava nos montes, Jesus estava no barco, né? Atravessando cidade, entrando em cidade, saindo de cidade, entrando em Jerusalém, saindo de Jerusalém. As pessoas tinham que correr atrás dele. Jesus passou por aqui, por isso que muitas as pessoas ali, quando ouviam falar de Jesus, elas já começavam a gritar, como aqueles cegos, né? Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, para poder chegar até o mestre. Porque as multidões, quando foi acontecendo os milagres, foi acontecendo as maravilhas de Jesus, foi se juntando gente, Aí foi ficando mais difícil, né? Para aquelas pessoas que precisavam de Jesus. Aí as pessoas começaram a gritar, Jesus de Nazaré, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Até chegar em Jesus. Aí quando chegava em Jesus, recebia o milagre. Agora hoje, você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade, e eu também tenho. Nós precisamos de Jesus, nós dobramos o joelho e falamos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na mesma hora ele desce e fala, o que você quer? Né? É a tempestade? Eu acalmo. É o mar? Eu acalmo. O que você precisa? Então, o que você precisa, conta para Jesus nesta noite, que Ele está te ouvindo. Amém? É esta palavra que eu deixo para a amada igreja. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus.